Olá! Bem, a nossa conversa de hoje parte de uma ideia, no mínimo estranha, não é? Um pouco, sim. A ideia de que um livro de psicologia social escrito em França em 1895 pode ser a chave para entender algumas das estratégias políticas mais, digamos, caóticas do nosso tempo. E o livro é A Psicologia das Multidões, de Gustave Le Bon. Exato. E a ideia não é tão estranha quando começamos a olhar para o material que temos em mãos, pois não? Não mesmo. As nossas fontes são, no fundo, um conjunto de notas e análises que traçam uma linha direta e assustadora, eu diria. Sim. Desde as teorias de Le Bon até figuras como Steve Bannon e fenómenos como o bolsonarismo e o trumpismo. Então a nossa missão aqui é quase arqueológica. Vamos desenterrar esse manual do século XIX para ver como os seus princípios de manipulação foram atualizados com a tecnologia do século XXI. Exato. Ok, vamos lá. Para começar, quem era este Gustave Le Bon? E o que é que estava a acontecer em 1895 que o levou a focar-se em multidões? Bem, Le Bon era um polímata francês, médico, sociólogo, antropólogo, e o final do século XIX era o cenário perfeito para ele, sabe? Uhum. Pense na Europa daquela época. A Revolução Industrial tinha arrancado milhões de pessoas do campo e atirado para cidades superpovoadas, criando uma massa operária anónima. Certo. Havia greves, revoltas, o surgimento dos primeiros movimentos políticos de massa. O mundo estava a ferver. Um caldeirão. Exatamente. Le Bon olhou para aquilo tudo e viu um novo ator a entrar em cena na história. A multidão. E a conclusão a que ele chegou não foi exatamente otimista, pelo que percebi. Ele diz que a nossa psicologia individual simplesmente evapora quando entramos numa multidão. Exato. Isso é contraintuitivo. Se eu entro num grupo, sou eu mais um monte de gente. O que sobra então? O que guia esse novo ser coletivo? O que sobra, segundo ele, é o que há de mais primitivo em nós. A razão, o pensamento crítico, a nuance, Tudo isso desaparece. tudo isso vai pela janela. O que ficam são os instintos puros, as emoções à flor da pele. É por isso que ele diz que a multidão não raciocina, ela sente. E é aí que mora o perigo. E, claro, a oportunidade para quem a quer manipular. A multidão, para Le Bon, é como uma criança ou um selvagem. É impulsiva, irritável e crédula. Credulidade. Essa é a palavra-chave. E as nossas notas dizem que ele identificou alguns pilares para explorar essa credulidade. Sim, 3 pilares. Um deles é que essa mente coletiva é primitiva. E os exemplos que temos aqui são muito familiares. O uso de slogans ultra-simplistas como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Pois, O que é que torna um slogan como este tão eficaz à luz da teoria de Le Bon? é a sua força imagética e emocional. Não há nada para discutir racionalmente ali. É uma afirmação totalizante, quase tribal, né? Sim, Apela a 3 pilares sagrados: nação, Deus, família. E, ao mesmo tempo, cria um nós contra um eles. Quem não está conosco está contra o Brasil e contra Deus. e outra tática primitiva, criar um inimigo. Um inimigo unificador, exatamente. Seja o PT, os globalistas, o comunismo. A multidão precisa de uma cara para o seu ódio e o seu medo. É muito mais fácil unir as pessoas contra algo, Do que a favor de um projeto complexo. precisamente. E para guiar essa massa emocional é preciso uma figura central, o líder. Le Bon descreve-o quase como um hipnotizador, o que é uma imagem muito forte. Sim, e a palavra que ele usa é prestígio. O líder eficaz não precisa de argumentos lógicos. Ele precisa de prestígio, uma aura quase mística, sabes? Uhum. Construída com base em afirmações ousadas, carisma e a projeção de uma imagem de salvador. Esse prestígio, ele paralisa a capacidade crítica da multidão. É o culto ao mito de Bolsonaro. Exato. A figura dele, o homem do povo que fala o que o povo pensa, tornou-se mais importante do que qualquer política pública. A sua afirmação, por vir dele, tornava-se a própria prova para os seguidores. Isso do prestígio do líder faz-me pensar. Se a multidão não está a raciocinar, como é que as ideias dele se espalham tão rápido? É aí que entra a ideia do contágio, imagino. É um ponto fundamental e que nos leva ao terceiro pilar, o contágio mental ou emocional. Certo. Le Bon observou que, numa multidão, as emoções e as ideias se espalham com a velocidade de um vírus. O medo de um espalha-se para 10, a raiva de 10 para 100. É até que todos partilham o mesmo sentimento intenso, anulando qualquer pensamento individual. Isso mesmo.
Hoje vemos isso de forma explícita na viralização do ódio no Twitter ou nas correntes de pânico no WhatsApp. Ele descreveu a viralidade muito antes da internet. Muito antes. E ele não ficou só na teoria, ele criou uma espécie de guia prático para manipulação. As notas citam algumas das receitas dele que são de arrepiar. Uma delas é sobre a repetição. Sim, a citação exata dele é impressionante. A afirmação pura e simples, desprovida de qualquer raciocínio e de qualquer prova, é um dos meios mais seguros de fazer penetrar uma ideia no espírito das massas. Uau! A repetição transforma a afirmação em fato no cérebro da multidão. Exatamente a tática usada com a fraude nas urnas ou o infame kit gay. Repete-se a mentira à exaustão por tantos canais diferentes. Que ela cria sua própria realidade para um determinado grupo, independentemente de todas as provas em contrário. Pois. E outra receita dele era apelar a imagens, não a ideias. Ele dizia que as multidões só pensam por imagens. A construção da figura do bolsomito como um guerreiro contra o sistema, a facada como martírio, as motociatas. São todas imagens poderosíssimas, comunicam muito mais do que qualquer discurso racional. E, por fim, a sua regra de ouro era exagerar, afirmar, nunca tentar provar algo pelo raciocínio. O motor é a emoção básica, o medo, o ódio. Sempre. Ok, o manual é claro e assustadoramente preciso, mas a grande questão é: como é que um livro de 1895 se tornou a cartilha de um estratega como Steve Bannon no século XXI? A ligação parece saída de um filme. E a ligação é confirmada pelo próprio Bannon. No documentário, O Grande Hack, narra tudo isto. A psicologia de massas é a arma mais poderosa do século XXI. Ele não estava a inventar nada. Estava a admitir que tinha encontrado as ferramentas digitais perfeitas para aplicar as velhas regras de Le Bon. Em escala planetária. Peraí, então o que você está a dizer é que Bannon, uma figura central da política mundial recente, basicamente admitiu que estava a usar um manual de psicologia de 1895? Basicamente, sim. Isso é, no mínimo, chocante. É a confissão de que a estratégia não era sobre política, era sobre manipulação psicológica. Exatamente. A Cambridge Analytica não era uma empresa de marketing político tradicional. Era um laboratório de aplicação da psicologia das multidões. Certo. Se Le Bon observou o contágio mental em praças públicas, Bannon e a sua equipe descobriram como industrializar esse contágio. Eles usaram dados do Facebook para mapear a personalidade e as vulnerabilidades emocionais de milhões de leitores. Eles não segmentavam por classe social ou idade. Não, segmentavam por medo, raiva, ansiedade, ressentimento. É uma atualização tecnológica sinistra. As nossas notas fazem uma comparação muito clara. No século XIX, a praça pública era literal. Agora, as redes sociais são as novas praças. Só que são praças onde um algoritmo decide quem ouve o quê, e esse algoritmo é desenhado para amplificar o contágio emocional. Exato. Porque é isso que gera engagement e lucro. Exato. E a figura do líder a discursar para a multidão também mudou. Agora, temos exércitos de influenciadores digitais e bots a replicar as mesmas mensagens 24 horas por dia. Bond defendia, tornou-se automatizada e infinita. E os panfletos de antigamente foram substituídos por memes, deepfakes e uma indústria de notícias falsas. A lógica é a mesma, mas a escala e a velocidade são de outra dimensão. E essa escala, quando olhamos para os números do Brasil, é brutal. As fontes mencionam um investimento de 87 milhões de reais em marketing digital na campanha de Bolsonaro em 2018. É uma fortuna. E as 6 visitas de Bannon ao Brasil entre 2019 e 2021. Ele não veio a turismo. De forma alguma. Veio para treinar e alinhar a máquina. Mas o dado que para mim é o mais devastador Qual? é o de que 84% das notícias falsas que circularam nas eleições de 2018 eram pró-Bolsonaro. 84%. 84. Isso destrói qualquer argumento de que foi um fenómeno espontâneo das redes. Isto é engenharia social. É a aplicação industrial do manual de Le Bon. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Por que é que isto funciona tão bem hoje? Por que é que em pleno século XXI estamos tão vulneráveis a um manual de manipulação de 1895? Bem, se ligarmos isto ao panorama geral, as razões ficam mais claras. Primeiro, vivemos uma profunda crise de identidade e de comunidade. Certo. Os laços tradicionais, a vizinhança, o sindicato, até a igreja enfraqueceram. As pessoas sentem-se isoladas.
As redes sociais preenchem esse vazio, criando tribos virtuais. E Le Bon já tinha percebido isso. Há mais de um século, quando escreveu que o maior medo do indivíduo na multidão é o retorno à insignificância individual. Pertencer a essa tribo digital, lutar por essa causa, dá um sentido de propósito. Um sentido de pertença que a vida moderna muitas vezes não oferece. E os algoritmos são o combustível para esse fogo tribal, não é? São o combustível e o acelerador. As plataformas não são neutras. O modelo de negócio delas é baseado em manter-nos agarrados ao ecrã. E o que nos prende? Emoções fortes. Raiva, indignação, medo. Exatamente. Então, na prática, o algoritmo executa o contágio mental de Le Bon em escala industrial simplesmente porque isso dá lucro. A polarização é um produto rentável. E há um terceiro fator crucial que as notas chamam de vacina ideológica. Sim, esse é um ponto-chave. Os seguidores destes movimentos são ensinados e treinados para rejeitar sistematicamente qualquer fonte de informação que contradiga a narrativa da tribo. A mídia corrupta, a ciência globalista, as universidades esquerdistas. Ao criar um universo onde todas as fontes externas são inimigas, cria-se uma bolha imune aos factos. É a concretização da profecia de Le Bon. A multidão jamais busca a verdade. Ela busca a validação das suas crenças. Exato. Então, a polarização não é um efeito colateral do processo, é o objetivo principal. A estratégia é isolar o grupo da realidade para que o líder e a tribo sejam a única realidade. E isto não é algo que acontece isoladamente em cada país. As notas apontam para um projeto geopolítico coordenado, a tal Internacional Reacionária de Bannon. Certo, essa é a peça final do quebra-cabeças. Sim, não se trata de fenómenos isolados. Bannon articulou uma rede global que conecta movimentos com a mesma cartilha. Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, o Vox em Espanha, o Brexit. A estratégia é partilhada. Primeiro, unificar os inimigos. Não importa o país, o inimigo é sempre o globalismo, a esquerda. A ideologia de género. E segundo, exportar as táticas. A importação de eventos como o CPEC para o Brasil serve exatamente para isso. Alinhar discursos, treinar operadores na guerra cultural. Partilhar o que funciona? E o objetivo final, segundo as fontes, é criar uma crise sistémica. A famosa frase de Bannon: "Eu sou um leninista, quero destruir o Estado." A ideia é atacar e desacreditar as instituições que sustentam a democracia. O sistema judicial, a imprensa, o processo eleitoral, para gerar o caos. E nesse vácuo de confiança, Implantar uma nova forma de poder autoritário, um neofascismo digital. que se alimenta dessa manipulação contínua. Então, o processo todo forma um ciclo. As nossas fontes chamam-lhe o círculo perfeito da manipulação. Começa com a recolha dos nossos dados pessoais, que identificam as nossas fragilidades emocionais. Depois, os algoritmos bombardeiam-nos com narrativas que exploram essas fragilidades, empurrando-nos para tribos e câmaras de eco. E, finalmente, os líderes carismáticos aparecem para nos dar um sentimento de pertença e um inimigo comum para culpar por todos os nossos medos. O resultado é um hipnotismo coletivo digital. É transformar cidadãos em soldados numa guerra cultural que, na maioria das vezes, foi fabricada para servir a um projeto de poder. E aqui, a citação do denunciante da Cambridge Analytica, Christopher Wiley, é a mais clara e arrepiante de todas. O que é que ele disse? Ele disse: "Não vendíamos publicidade, vendíamos manipulação em escala industrial." Essa frase é pesada. Dá um calafrio pensar no que isso significa na prática. É que a publicidade quer vender-lhe um par de sapatos. Isto queria mudar a sua percepção de realidade e o seu comportamento cívico. E o legado que isto deixa é terrivelmente perigoso. Falamos de vigilância predatória, onde os nossos dados mais íntimos se tornam armas. Falamos da economia da atenção, que descobriu que as nossas piores emoções são as mais lucrativas. E em casos extremos, como vimos na pandemia, falamos de necropolítica. A ideia de que é aceitável sacrificar vidas em nome da manutenção do poder através da manipulação. Exato. E a prova de que esta não é uma ideia académica obscura está no facto de, em 2013, o Wall Street Journal ter listado Psicologia das Multidões como um dos 10 livros mais perigosos do mundo. Ao lado de obras como O Capital de Marx e Mein Kampf de Hitler. Não pela sua ideologia, mas pelo seu poder como uma ferramenta de controle. Então, o que tudo isto significa? A conclusão que parece emergir da nossa conversa é que esta extrema-direita global funciona como um parasita. Sim, é uma boa analogia.
Um parasita que se alimenta de duas coisas: fraturas sociais reais e não resolvidas, desigualdade, medo do futuro, perda de identidade. E uma tecnologia não regulada que transforma as redes sociais em máquinas de radicalização. A pós-verdade não é um acidente, é um projeto político. Pois, E isso conecta-se perfeitamente com o aviso que o escritor Humberto Eco nos deixou. Ele disse: "O fascismo eterno ainda está entre nós, às vezes em trajes civis." e o que esta análise mostra é que Le Bon nos deu o manual da psicologia desse fascismo eterno. E a tecnologia deu-lhe um novo e poderoso traje civil, o avatar digital que vive nos nossos bolsos. É uma reflexão final muito poderosa. E talvez deixe aqui um último pensamento para quem nos ouve. Se a psicologia das multidões agora tem esse avatar digital, e se o fascismo se veste com estes novos trajes civis, que trajes são esses no nosso dia a dia? Que formas este contágio assume nos memes que partilhamos sem pensar, nos vídeos que o algoritmo nos recomenda insistentemente ou nos grupos do WhatsApp de que fazemos parte? Talvez aprender a reconhecer essas novas roupas seja o primeiro passo essencial para começarmos a desmontar esta engenharia do caos.